Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em 4 versículos, 4 textos diferentes. O primeiro deles é Isaías, no capítulo 7, profeta Isaías, capítulo 7. Este texto nos descreve o primeiro painel que nós temos aqui na sua esquerda, aqui perto de mim. Isaías capítulo 7, versículo 14. O painel traz a figura de um livro, de um escrito, imagina um escrito antigo. Isaías é um livro de 700 anos antes de Cristo. E aqui você vai ver a profecia, aquilo que foi profetizado pelo próprio Isaías a respeito do nascimento de Jesus. Leia comigo, por favor, em voz alta, aí na sua Bíblia. Por isso, é Isaías 7,14. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Primeiro painel. Segundo painel que você tem aí, o texto que nos remete a esta cena é Lucas capítulo 2, versículo 7. Convido você para abrir, você que está em casa, Lucas 2, 7. Nós lemos aqui a narrativa do nascimento de Jesus, no exato momento que ele nasce. Lucas 2, 7, leia comigo em voz alta, por favor. E ela deu à luz, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Terceiro painel, João capítulo 8, versículo 12. João capítulo 8, versículo 12. Estes painéis, na verdade, são um resumo da vida de Jesus. E nós estamos no Natal e precisamos nos lembrar disso. Terceiro painel que está ali, mostra uma vela, uma luz. Vamos ler João 8, 12? Leia comigo em voz alta, por favor. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E o último quadro, que é essa coroa de majestade, Filipenses capítulo 2, versículo 9 em diante. A carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9 em diante. Os versículos anteriores falam da humilhação, mas agora, do 9 em diante, fala da exaltação. Filipenses 2, 9. Leiamos assim: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Quem sabe você marque esses versículos e faça a leitura deles no jantar de domingo que vem, ou da segunda-feira que vem, ou de qualquer outra noite, quando a sua família, os seus amigos estarão juntos. Não sejamos natalinos pagãos, nós não somos pagãos. Nós temos um Senhor que merece ser adorado, e é por isso que nós celebramos o nome dele. Então traga Jesus, traga a palavra de Deus, traga revelação do Espírito Santo sobre a sua família, a sua casa nesses dias. Atenção, homens, vocês homens, mulheres, vocês líderes, casal de uma casa, ou você que está sozinha nessa liderança doméstica, você é responsável por fazer isso no seu lar. Eu quero
chamá-lo para essa responsabilidade nesses próximos dias. Eu quero dar um testemunho também, só que na verdade não é meu testemunho, é o testemunho de um casal. Mas antes de eu dar esse testemunho, deixa eu dizer para você que nós estamos em 2 domingos agora, os próximos, com uma mudança de horário, preste bem atenção. Este culto da noite não vai acontecer no domingo que vem, nem no outro. Nós teremos o culto da manhã às 9 horas. Esse culto será transmitido, naturalmente, como é o da noite, mas o da noite, nos próximos 2 domingos, não teremos aqui. Vamos celebrar o Natal no domingo que vem, juntos aqui, 9 da manhã, e depois no outro domingo, na passagem do ano, vamos celebrar também gratidão e oração no culto das 9 horas. O testemunho que eu quero dar para você, ele está em Mateus. Eu quero convidar você para abrir brevemente, vamos destacar algumas coisas desse testemunho, que na verdade é o testemunho de José e Maria. Esse texto é um texto importante para você ler também, assim como os textos de Lucas, que descrevem a promessa e também o nascimento de Jesus. Quem sabe você faça a leitura deles em seu lar durante esses próximos dias. E o testemunho que foi escrito por Mateus, naturalmente, por ter ouvido, por ter recebido esta informação, não apenas de José e Maria, mas de todos os outros familiares, dos irmãos de Jesus que nasceram após Jesus e do próprio Jesus, principalmente como o agente principal, né? Como o sujeito principal desta história. Ele então, quando escreve o seu evangelho, Mateus, ele relata como foi o nascimento de Jesus. Mateus 1, versículo 18, diz assim: foi assim o nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo, em sonho, e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta Isaías, que lemos agora há pouco. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz o seu filho Jesus. E lhe pôs o nome de Jesus. Deste testemunho escrito por Mateus, mas vivenciado, a experiência vivenciada por José e Maria, nós retiramos 3 afirmações sobre Jesus, e eu serei breve aqui. A primeira afirmação que o texto traz sobre Jesus é que Jesus é divino. Jesus é divino. Esta afirmação, por mais antiga que seja, ela precisa ser feita e relembrada, porque o Natal há um risco muito grande de nos relacionarmos com Jesus, aquele bebê da manjedoura. E as pessoas têm esse conceito de um momento de paz, de alegria, de nascimento, e as pessoas falam as maiores bobagens sobre Natal, sobre o significado de Natal, quando dizem que é o ciclo de uma vida,
que é o recomeço de uma coisa nova, a esperança de um futuro. Para nós, Jesus é divino e quem está sendo revelado nesse testemunho é o próprio Deus, Criador do céu e da terra, que decide sair de sua glória e habitar no ventre de uma mulher. E o que o texto diz sobre o fato de Jesus ser divino? Há várias expressões aqui. O texto diz que Maria fica grávida pelo Espírito Santo. Tanto é anunciado a ela, como também é anunciado a ele, José. Então, há uma mensagem trazida por seres angelicais que afirma esta gravidez é uma ação divina. O que está acontecendo em você, Maria, é obra do Criador. Jesus é divino. É isso que está sendo revelado no Natal. Por isso nós precisamos erguer o significado do Natal, elevar o significado do Natal. Não como as pessoas no comércio da vida, no paganismo da vida, o paganismo ainda que às vezes intitulado cristão, ou das religiões, rebaixam o Natal a uma figura que não é Jesus. Nós precisamos exaltá-lo. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele fez todas as coisas e é Ele que está nascendo no ventre daquela mulher, porque é obra do Espírito Santo. Você compreende isso? Eu sei que para muita gente, às vezes até mesmo dentro das igrejas, é difícil entender e acreditar nesta afirmação. Jesus nasceu de uma virgem. Porque isto indica uma ação divina, e é isso que o anjo está anunciando para Maria e para José. Há uma ação divina acontecendo. Há muita gente que não acredita no nascimento virginal de Jesus. E por que é importante dizer e afirmar e crer que Jesus nasce de uma virgem? Por causa da ação de Deus ao realizar aquela obra da gestação. Porque Deus não precisa da mão humana para fazer alguém nascer no ventre de uma mulher, assim como Ele não precisou de elementos anteriores para dar início à criação. Ele simplesmente falou e as coisas vieram a existir sem que nada existisse ainda. Porque Ele é Deus e da boca de Deus saem as coisas que devem passar a existir. É tão importante isso. E o movimento liberal, e eu tomo aqui a palavra liberal não no sentido econômico, não no sentido político, mas tomo no sentido teológico, o movimento liberal que entrou nas igrejas, especialmente na metade do século passado, então no pós-guerra, vamos dizer assim. Tratou muitos aspectos da Bíblia como mito e trouxe apenas o significado. Então, a ressurreição de Jesus, na verdade, não aconteceu. Ela tem um significado espiritual da presença de Deus em nosso meio. O nascimento virginal de Jesus, isso não é fato. Isso é apenas para dizer que Deus está interessado em salvar a humanidade. O Gênesis, ou Moisés, ou a fuga do Egito, e tantas outras coisas. Então, há uma maneira, às vezes não teológica em nós, hoje, depois de tanto tempo dessa influência perniciosa no meio da igreja, mas há uma maneira suave de não considerarmos isto com a relevância e o fundamento que isso deve ter. Jesus é divino. Sabe por que é importante dizer Jesus é divino? Porque se você e eu fazemos esta afirmação, e nós fazemos esta afirmação na noite de hoje, você só tem duas opções. Não resta para você e nem para mim outra opção a não ser estas duas. Ou você
Ou a pessoa rejeita esta verdade e lida com Jesus como muitas pessoas lidam, como um bom exemplo de vida, como um profeta, como outras religiões falam, como a encarnação, como um espírito evoluído, como as religiões de origem africana falam. Mas nós não cremos assim. Então só há duas alternativas e você tem que escolher uma. Ou você lida com Jesus como um mito e joga essa verdade estabelecida nesse testemunho fora, ou você e eu nos rendemos e nos prostramos diante de Jesus, Deus. Não tem outra alternativa. Eu até admito que você e alguém tenha dificuldade, eu entendo isso, de crer nesta ação sobrenatural, porque nós estamos acostumados, não é, a Leir e tantas outras mulheres que poderiam dar testemunho, que o nascimento de um bebê exige a relação sexual de um homem com uma mulher ou uma interferência médica que faça a ovulação acontecer. É lógico isso para nós. Mas quando nós nos aproximamos de Deus com a nossa lógica, nós perdemos em algum momento a oportunidade da fé. A fé não vem pelos conhecimentos lógicos e por como que tendo uma lista das coisas que nós reputamos como lógicas, a gente vai ticando assim, bom, isso aqui dá para crer, mas multiplicação dos pães não dá para crer. Que Jesus curou alguém usando uma água, uma saliva, dá até para crer, então tica ali. Não é assim que nós nos aproximamos de Deus. E eu entendo, posso entender a dificuldade de alguns de crer em alguns aspectos da Bíblia, mas não se pode aproximar de Deus a não ser pela fé. E a fé vai ter que dar um salto em direção àquilo que ainda não compreendemos. Você não precisa compreender para crer. Sabe por quê? Eu vou resumir isso utilizando o ensino de um autor inglês que eu recomendo muito, tem vários livros, N.T. Wright. Ele diz o seguinte, olha como ele nos ajuda. Crer naquilo que não pode ser, eu vou usar essa expressão, ele não usa essa expressão, ticado pela lógica. Crer nessas coisas exige amor. Quando eu li isso a primeira vez, eu precisei parar e pensar, e reler, e pegar o texto e dizer, eu preciso entender o que ele está querendo dizer com isso. Ele diz isso se referindo ao relacionamento que nós precisamos ter e desenvolver com Deus. Não é pela lógica, é pelo amor do relacionamento. Quando você se relaciona, você compreende. Não é assim na nossa vida também? Quando você ama uma pessoa e você se interessa em conhecer o histórico dela, a origem familiar, os problemas que ela teve e tem, você começa a compreendê-la. Não é assim? Quando nós deixamos Deus invadir o nosso ser com o amor dele, as coisas que podem ser difíceis de crer passam pelo processo da fé, mesmo que não entendamos. Assim também acontece com as provações. Se você quer ver um momento em que precisamos trazer o amor, o relacionamento de Deus para conosco e de nós para com Ele, à tona, precisa trazer à tona isso, é na hora da provação. Quando nós nos relacionamos com Deus, nós conseguimos entender, às vezes não na hora, mas às vezes depois, o porquê nós estamos passando por uma situação. Não é assim mesmo que acontece? Você já deve ter experimentado isso na sua vida.
Então, quando nós entendemos que o nosso relacionamento com Jesus é através do amor a Ele, eu não tenho nenhuma dificuldade, porque eu amo a Deus e eu sei que Deus me ama, de compreender, de crer que Jesus nasceu por obra do próprio Deus no ventre daquela mulher. Você compreende isso? Deus não quer que tenhamos a lógica, o raciocínio, como prioridade para a fé, mas Ele quer o amor. Talvez isso não faça muito sentido para você hoje, mas pense nisso, peça para Deus te orientar, abrir o seu coração. Assim como quando eu li esse texto do N.T. Wright, eu falei, eu preciso entender isso, peça para Deus dar entendimento para você. E Ele vai dar para você o que significa o relacionamento com Ele, através do amor. Há uma outra verdade sobre Jesus aqui, é que Jesus é um homem e por ser homem, Ele se compadece. O texto diz, interessante, que Ele será chamado, qual o nome que dá para Jesus ali? Ele será chamado Emanuel. Emanuel. Emanuel significa, você sabe? Deus conosco. Deus conosco. Nós já falamos um pouco sobre Ele ser Deus conosco, porque Ele é ser humano. Ser humano do mais simples tipo possível, que nasce numa manjedoura, entre os menos favorecidos, entre os pobres, filho de um casal criado numa casa sem grandes recursos, numa região não tão privilegiada, ensinado pelos seus pais acerca das Escrituras do Antigo Testamento, não na escola dos rabinos, ensinado pelo próprio Espírito Santo, quando adolescente, quando criança, adolescente, jovem e adulto. Jesus é homem. E a Bíblia diz que Ele é homem de dores, sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é padecer, Ele aprende a ser obediente, Ele aprende a ser obediente. Assim a gente precisa aprender a obedecer. Esse é o modelo do nosso Deus. Não é um Deus que é apenas transcendente, está lá longe, está aqui perto, Ele anda com a gente. Olha o que diz aí, quando vem a notícia para José, versículo 20. José está dormindo e ele tem uma visão, e vem um anjo e fala com ele. Olha o que diz: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa. Não tema. A gente acha que Natal é aquele encontro bonitinho, festivo, não é? Presentes, luz acesa, boa comida. O Natal para a família de Jesus, o pai de Jesus, que era, na verdade, noivo de Maria naquela ocasião, ainda não tinham se casado ainda, foi uma grande perturbação. Foi uma angústia. Natal não teve nada de bonitinho para José e Maria, nem para Jesus. Jesus foi colocado num coxo de comida de animal. Então a gente tem essa ideia errada, não é? No Natal tudo vai ser bonito, e as pessoas ficam esperando nessa fantasia, na verdade, e desconecta a fé neste Deus que veio à Terra com a realidade. Porque às vezes a realidade não é bonitinha, não é iluminada, não é quadradinha, redondinha, como essa imagem aqui. Não tenha medo, é o que o dono do Natal fala para mim e para você hoje. Eu queria convidar você a pensar numa coisa que você tem medo. Você tem medo do quê? Talvez é um medo imediato, um medo de agora, um medo de hoje. Pode ser que seja um medo já antevendo 10 anos, 5 anos. Criação dos filhos, a vida dos filhos na sociedade, de forma adulta, jovem. Talvez seja o medo de ficar num hospital. Quando a gente vai envelhecendo, a gente começa a pensar nisso, não começa? O que vai ser da minha vida, da minha saúde, dos meus filhos? O que vai acontecer comigo?
José estava nessa situação. Vem o anjo e diz: José, acalme o seu coração, acalme o seu coração. Há pessoas que estão esperando, sabe o quê? Não é o dia da ceia de Natal, é passar logo essa fase aí e voltar para a normalidade de janeiro. Já viu gente assim? Não gosta desse período. Ou porque relembra alguma coisa, ou porque não tem muito o que, de fato, celebrar em família. Nós temos. Jesus é homem, ao mesmo tempo que Ele é Deus, e Ele se compadece. Queria convidar você a baixar sua cabeça e nós vamos orar. Diante desse Deus que se apresenta no Natal, Deus cheio de glória, majestade e poder, Ele espontaneamente se esvaziou, Ele se humilhou. Não foi humilhado, Ele se deu. Mas Ele tem glória, honra, e Ele se põe ao lado daquele que tem dúvidas, daquele que não entende tudo, daquele que tem sonhos quebrados, que teve dias difíceis ou tem ainda. Ele se põe ao lado. E nós queremos encerrar esse culto hoje trazendo de volta a nossa realidade para o Senhor. Traga a sua realidade de medo, como Maria, como José, de ansiedade, de preocupação. Traga diante dele essa realidade. A realidade do Senhor é de compaixão, misericórdia, de poder, de milagres, de respostas de oração, de cumprimento de promessa. Traga a sua realidade da desesperança para a convicção de que há um Deus que governa a sua vida. Isso é Natal. Traga a sua confusão, seu desânimo, a sua dor. Você não precisa ficar esperando o dia 1º de janeiro chegar logo, porque você tem Jesus e você pode ter este Jesus que é Deus, é Senhor de todas as coisas na sua vida. É assim que nós vamos viver esses dias. Não importa governo, não importa os tribunais, não importa os supremos, não importa os homens, não importa as confusões, não importa o medo. O que importa é que nós cremos num Deus que é soberano, que governa. Não importa se os filhos não estão andando ainda no caminho do Senhor. Não importa se os problemas estão se avolumando na sua frente. O que importa é que nós temos um Deus que se compadece e que diz para nós, como anjo, disse a José: não tenha medo, não tenha medo. Minha irmã, meu irmão, famílias, não tenham medo. Nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos que o Deus que temos é cheio de misericórdia. Cheio de misericórdia. Quero convidar você a orar comigo em pé. Se você quer lançar sobre o Senhor nesta noite o medo, alguma necessidade, algum pedido de oração, alguma angústia, algum tormento, como José e Maria estavam tendo com aquela notícia da gravidez fora de hora. Talvez você tenha algumas coisas que na sua cronologia estão fora de hora, não deviam estar acontecendo. Fique em pé, vamos orar. Ore aí onde você está,
porque estamos diante de um Senhor que é Deus, que é humano e se compadece dos que o buscam. Vamos adorar o Senhor Jesus enquanto temos esse tempo de oração individual, cada um orando e buscando ao Senhor. Aproveite esse tempo para orar. O mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Eis-me aqui, Jesus, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tu és o nosso Rei, eterno eu, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste a terra que criaste, por amor pobre se fez. Oh, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tudo a fazer, não há outra resposta a dar, a não ser nos curvarmos. Curve-se diante do Senhor. Essa é a nossa resposta. Essa é a nossa resposta. É a sua resposta hoje para Jesus, que está entronizado nas alturas, tem a coroa de glória, de justiça, mas também as mãos da misericórdia e da compaixão. Curve-se diante dele e diga: Senhor, posso não estar entendendo todas as coisas, pode ser a minha cronologia diferente da tua cronologia, Senhor, mas eu me curvo, eu me rendo, e eu faço como aqueles homens que vieram com presentes para Jesus, que disseram que viemos adorar o Rei que nasceu. Essa é a nossa resposta ao Senhor nesta noite. Senhor, o Senhor conhece tão bem os Josés e as Marias aqui hoje, cada um de nós, nas nossas angústias, desesperanças, nas incertezas que temos, Senhor.
quando as coisas se perturbam dentro de nós e quando os fatos que estão ao nosso lado nos deixam tão inseguros, tão sem esperança, confusos, coisas que as pessoas fazem que afetam profundamente a nossa vida, entristecem, Senhor, até mesmo o ambiente da casa. Nós, nesta noite, nos submetemos ao Senhor e dizemos: Senhor, em meio a essas circunstâncias, nós exaltamos o nome daquele que é Deus, Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Aleluias ao teu nome, Senhor. Por isso, enche de conforto, de ânimo, de fé, Senhor, de coragem, os nossos corações nesses dias de Natal. Senhor, que não falte na nossa boca, nos nossos lábios, um testemunho de honra ao Senhor, exaltado, nome glorioso, sobre todo nome. Que não falte isso nas nossas casas, no nosso testemunho, que a gente ajude pessoas nesta semana a compreenderem de fato aquilo que celebramos nesses dias. As pessoas que estiverem conosco, seja no escritório de uma empresa, na rua, ou na família, na casa, essas pessoas vejam que cremos em um Jesus que é Rei, e é Senhor, e é glorioso, mas ao mesmo tempo ama e cuida e tem misericórdia. Nós oramos por isso. Enche o coração de cada um de nós desta fé inabalável, Senhor, e do desejo de adorar e louvar ao Senhor Jesus, hoje, para todos sempre. Glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, e a bênção do Deus triuno esteja sobre você e sobre sua casa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, domingo de manhã, venha para o culto, não fique em casa, vai dormir até tarde não, você vai ter festa a noite toda. Vem para o culto domingo de manhã, tá bom? Vamos adorar o Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu